grande alegria poder servir ao nosso grandioso Deus, nosso Deus tão maravilhoso. Sou o pastor Brian, da Igreja Batista Compaixão, em São Paulo. Hoje nós podemos estudar um pouco sobre a vida de Ruth, um pouco sobre aqui um parente redentor. Graças a Deus que nós temos isso em Jesus Cristo. Eu quero que hoje nós olhamos um pouco para isso e entendemos um pouco melhor o que é um parente redentor e como é que funcionava nos dias antigos e como é que também isso aplica para o dia de hoje. O livro de Ruth é um livro maravilhoso, um livro que fala sobre um livro de amor, né? Onde que nós vemos a Ruth com Boaz e vemos um amor maravilhoso que nos dá a linhagem de Jesus Cristo, antes de Cristo, o rei Davi. A Ruth, é claro, sai do povo de Moabe, então ela em si não era judaica, mas vemos que através do casamento ela se tornou judeu e depois vemos uma grande história de amor aqui. Não temos, é claro, o tempo de ver o livro inteiro, mas queremos olhar, começando em Ruth capítulo 4, olhando comigo no versículo 3. Então disse ao remidor, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, está vendendo. Então aqui nós vemos, claro, sabemos a história, Elimeleque e Noemi, eles vão para Moabe, ficam por lá por 10 anos, um pouquinho mais. Depois, Elimeleque tem falecido e morreu lá. Noemi volta com a Ruth para Belém e eles estão aqui. Claro, infelizmente, Noemi não tem mais as finanças e não teve como manter a sua propriedade. Não sabemos se ela teve que vender e quando eles foram para Moabe ou se venderam enquanto que eles estavam em Moabe. Mas agora eles estão tentando ser redimidos, voltar para a família, voltar para eles a essa terra. Então aqui nós vemos, então, disse ao remidor, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra de Moabe, está vendendo. E eu resolvi informar-te disso e dizer-te, compra-a diante dos habitantes e diante dos anciões do meu povo, se a has de redimi-a. E se não houvesse de redimir, declara-o para que o saiba, pois outro não há, senão tu que redima. E eu, depois de ti, então disse ele, eu a redimirei. Então nós vemos, Boaz, ele vem para uma pessoa mais perto na família, um irmão mais velho, que tem os direitos de redimir ou de comprar essa propriedade de volta para a família, para trazer de volta na família. Nós vamos ver um pouco sobre essas leis Levíticos e como é que elas funcionavam. Mas aqui ele vem para uma pessoa, um irmão mais velho, que tinha os direitos completos para poder trazer não somente a terra, mas tudo que ali pertencia, que seria também a Ruth, e a família inteira trazendo de volta. Então, aqui ele traz para a pessoa, ele fala, ensina sobre a situação que está acontecendo, aproxima o irmão e demonstra para ele o que é necessário. De imediato ele fala que sim, eu vou redimir, eu posso redimir. Mas nós continuamos aqui no versículo 5. Disse, porém, Boaz, no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também a comprarás da mão de Ruth, a Moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Então, da forma que funcionavam as coisas, ele pegaria a terra, mas também teria que casar ou ter a Ruth, né, colocado na linhagem ali. Então, teria que casar com a Ruth. Antes de ouvir essa parte, ele está disposto a pegar a terra, pois é claro que gostaria de ter mais propriedade, gostaria de ter algo além do que ele já tinha. Mas quando ele descobre que ele teria que também pegar a Ruth e colocar a Ruth ali, nós vemos que ele no fim, versículo 6, então disse o remidor, para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão.
porque eu não a poderei redimir. Agora, quando ele ouve que ele precisa casar com a Ruth para dar linhagem para o falecido, ele fala, não, eu não posso fazer isso porque eu já tenho a minha linhagem que eu quero manter. Eu não quero colocar de lado a linhagem que eu posso providenciar para mim mesmo e ir para a Ruth e providenciar para aquela linhagem. Então ele fala, não, eu não posso, não quero. E Boaz, é claro, nós sabemos a história, vai e compra a propriedade e acaba casando com a Ruth. Na história inteira, não vamos levar o tempo de olhar em todos os versículos, mas sabemos que a Ruth vem de Moabe, sabemos que Deus milagrosamente a deixa ir para a terra de um parente, não sabiam que era um parente naquele tempo, mas começa a ver a mão bondosa de Boaz sobre a vida dela, deixando que ela colhe mais do que ela precisava e muitas outras bênçãos que ele faz. Nós sabemos na história que ela acaba indo e se deitando debaixo da roupa dele e essa era uma forma de falar, eu tenho interesse de me casar contigo, você é um parente, meu marido faleceu e eu preciso de alguém para tomar a linhagem. Então, ela está fazendo tudo da forma apropriada, da forma que era naquele tempo, ela não estava indo e pedindo a mão em casamento, mas entrando onde que eles estavam dormindo e se colocando debaixo do manto de Boaz, ela estava comunicando que ela estava disposta, estava disponível, que o marido tinha falecido e que era da linhagem da família ali e que se ele quisesse, ele poderia ir adiante e fazer o que era necessário para poder redimir a terra dela e também acabar casando com ela. Então, durante tudo isso, ele acaba se apaixonando com ela, provavelmente ele vê uma sabedoria com ela, ele vê certas coisas, ele até menciona isso para ela, mas ele quer fazer tudo da forma correta, ele sabe das leis, sabe do processo que Deus queria, então ele traz perante a pessoa que tinha mais direito do que ele. Durante esse tempo, ele trazendo, ele pede para que tinha testemunhas, para que ali não somente ele e o irmão estariam comunicando, mas testemunhos para que tudo se tudo legal, tudo conforme era para ser. Traz testemunhos ali e não, o seu irmão fala, não, eu não quero, você pode tomar por si mesmo. Então aqui no versículo 6 nós vemos, para mim não poderei redimir, mas no fim, porque eu não poderei redimir. A primeira coisa que eu quero que nós notamos é para ter um parente redentor, precisava estar disposto a resgatar, precisava estar disposto a remir. Então, nós vemos aqui na história, Boaz estava disposto a remir o parente que era mais próximo, o parente que tinha mais direito, ele não estava disposto, ele não queria remir. Nessa história, nós vemos Deus tinha colocado várias formas, várias coisas em lugar para poder remir a propriedade, para poder remir uma linhagem, para poder remir. Quando nós estávamos no Jardim do Éden, a humanidade, Eva e o Adão, infelizmente, eles pecaram. E quando eles pecaram, eles soltaram da perfeição, eles soltaram do direito, da possibilidade, da capacidade de manter-se perfeitos e sem pecado. Eles pecaram e com aquilo eles quebraram o relacionamento com Deus e acabaram se colocando debaixo da propriedade de Satanás. Então, nessa história, nessas leis que eles tinham, a primeira coisa que nós vemos, que eu quero que nós pensamos e meditamos sobre, é que o Redentor, ele precisava estar disposto a resgatar. Nós vemos em Levíticos 25, Levíticos 25, quando teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. Então nós temos aqui, tem que estar disposto, ele precisa voltar, tem que ter a capacidade, que vamos ver daqui a pouquinho, mas ele precisa estar disposto para trazer de volta na linhagem, para comprar aquele terreno, para comprar, seja lá o que for que ele está remindo ou resgatando.
Em Filipenses capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz: "E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz." Então nós vemos aqui Jesus Cristo, nós vemos Ele disposto a vir para a terra, nós vemos Ele disposto, preparado para providenciar o que era necessário para nos resgatar. Aqui a primeira coisa nós vemos, Jesus Cristo, Ele é, claro, Deus, Ele é parte da Trindade, Ele é Deus encarnado, sim, Ele era completamente homem, 100% homem e 100% Deus. A primeira coisa que nós temos que entender é que Deus, Jesus Cristo, Ele estava disposto a nos comprar de volta. Ele não somente nos criou, mas providenciou, estava disposto a providenciar o resgate. O que Ele teve que fazer para fazer isso? Ele teve que sair do céu, um lugar perfeito. Ele teve que estar disposto a quebrar o relacionamento com seu Pai naquela cruz. E quando Ele morreu naquela cruz e todos os pecados foram colocados sobre Ele um pouquinho depois da morte, e na morte nós vemos que Deus Pai virou as suas costas em Jesus Cristo. Ele sabia, Jesus Cristo sabia, antes de vir para a terra, que isso teria que ocorrer. Ele sabia o que ele teria que pagar, ele sabia as consequências sobre ele, para ele estar disposto para redimir, resgatar a nós. Jesus Cristo, Deus, Ele nos criou na criação, Ele criou o universo, Ele criou a humanidade e Ele tinha os direitos sobre as nossas vidas. Nós pecamos. E por causa da justiça de Deus, nós não poderíamos mais, por causa daquele pecado, entrar no céu ou estar com Ele. Então foi quebrado aquele relacionamento, foi quebrado aquela oportunidade que nós tínhamos de ficar com Deus. Jesus Cristo, Deus, antes até de criar a humanidade, sabia que nós íamos pecar. Sabia que Ele teria que não somente nos criar, mas que Ele teria que nos resgatar. E Ele estava disposto a vir para a Terra e viver por 33 dias. 33 anos, desculpa, dias não. 33 anos aqui conosco. Agora lembra, Ele era Deus, Ele era perfeito, Ele era todo-poderoso, Ele era onisciente nos céus e nós vemos que Ele estava disposto a romper aquilo, se tornar homem, para vir para a terra, para viver entre nós, para pagar o preço, para que Ele pudesse nos remir. Seria como eu tendo um filho e eu estando disposto ao meu filho e meu filho estando disposto a se tornar uma barata, para viver entre as baratas, para morrer pelas baratas como uma barata, para poder trazê-los de volta para nós e viver para o resto da eternidade juntos com aquelas baratas. Foi isso que é uma comparação bem fraca na realidade. Deus era Deus perfeito, nós não somos perfeitos. Baratas, para os olhos de Deus, aquela comparação de um homem para a barata e Deus para o homem, não chega nem perto. Deus é muito superior a um homem comparado com uma barata, mas dá um visual, dá um entendimento do que Ele estava disposto a fazer para poder nos resgatar. Ele se tornou homem, Ele se tornou carne, Ele encarnado, Jesus Cristo, viveu aqui entre nós, entre os nossos pecados, entre a nossa imundície. Com esses 33 anos de vida aqui na terra, Ele teve que sofrer dores físicas, Ele teve que ter tudo o que nós temos aqui na terra. Ele sofreu fome. Nós vemos que emocionalmente Ele teve as emoções, Ele chorou quando Lázaro morreu. Então tudo que nós passamos, as coisas que nós não gostamos aqui na terra, Ele estava disposto para vir e pagar o preço. Então, a primeira coisa nós vemos é que o Redentor tinha que estar disposto. Em 1 João 2, versículo 2, nós também vemos, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ele estava disposto a pagar por todos os nossos pecados, para toda a humanidade, para que Ele pudesse resgatar toda a humanidade. Segunda coisa que nós vemos que o parente redentor precisava ser ou ter, é ter o direito de resgatar. Não podia só querer resgatar, ele tinha que ter o direito. Nós vemos em Levíticos e através de outras porções das Escrituras, onde que tinha que ser um parente. Nós já lemos um dos versículos falando que o irmão pode resgatar. Nós vemos então, primeiramente, ele precisava estar disposto
Mas só disposto não é o suficiente, ele precisava ter o direito de resgatar. E nós vemos Levítico 25 novamente, em versículo 48, depois que se houve vendido, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos o pode resgatar. Continuando no próximo versículo, ou seu tio, ou o filho de seu tio, ou poderá resgatar, ou um dos seus parentes da sua família o poderá resgatar. Ou se alcançar riqueza, se resgatará a si mesmo. Então nós vemos que aquela pessoa pode, se ele conseguir ter o dinheiro, pegar o dinheiro, ele pode se resgatar a si mesmo, mas geralmente isso não era a circunstância. Geralmente era um parente. Podia ser qualquer parente, podia ser irmão, podia ser tio, podia ser qualquer parente, mas tinha que ser parente, tinha que ser na família para poder resgatar aquela terra ou o que estava sendo resgatado. Nós temos que entender que uma das razões que Cristo teve que se tornar homem, porque ele teve que ser parentesco, ele precisava ser humano. Deus, pelas leis que ele tinha colocado, e não compreendemos tudo, a justiça e como é que funciona, mas para nós como humanos podermos ser resgatados, um humano precisava pagar pelos pecados. Nós não podemos pagar pelos nossos próprios pecados e ser justificado por nós mesmos. Se nós podemos pagar pelos nossos próprios pecados no inferno para o resto da eternidade. Mas não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Deus quer aqui restaurar o nosso relacionamento. Aqui nesse versículo, no finzinho dela, nós vemos que nós podemos nos resgatar a nós mesmos aqui com essas leis da terra, se nós tivéssemos a capacidade de restaurar aquilo que foi perdido. Agora, com a nossa salvação, não tem como nós resgatarmos a perfeição. Não tem como resgatarmos e pagarmos pelo pecado para que para que seja perfeito novamente. Nós somos pecadores e o salário do pecado é a morte, o inferno. Para restaurar a perfeição, teria que ser alguém que era perfeito. Então, precisava ter, para alguém nos salvar, para alguém nos resgatar, para alguém nos remir, precisava ser alguém que estava disposto. E precisava ser alguém que estava em uma família. Aqui, Levíticos 25, ou seu tio, ou seu filho de seus tio, ou poder resgatar. Então, pode ser qualquer família. Nós vemos em Hebreus 2:11, porque assim o que sacrifica, como os que são sacrificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Então, Jesus Cristo, ele precisou vir para a Terra, se transformar num humano, para que ele pudesse ter a capacidade de nos resgatar. Ele precisava ser um parentesco, precisava ser um humano para poder nos resgatar. Então, ele nasceu de uma virgem para que ele pudesse ter a humanidade, claro, nascendo de uma mulher, tendo a humanidade. Mas ele nasceu de uma virgem para que ele pudesse ser Deus. Ele não veio de um homem, ele não tem o pecado. A linhagem do pecado vem através do sangue do homem. Nós vemos nas Escrituras que a linhagem do sangue, a linhagem do homem que traz esse pecado para as nossas vidas. Nós somos pecadores, nós pecamos porque nós somos pecadores, mas Cristo, porque ele não tinha o sangue do homem, porque ele não tinha a linhagem do homem, ele não nasceu com pecado, ele nasceu de uma virgem para ter a humanidade, mas ele nasceu de uma virgem para também, ao mesmo tempo, ter completamente a deidade de Deus. Então, em Hebreus 2, nós vemos que no fim aqui, que ele não tinha vergonha de se chamar o nosso irmão, ele era parentesco para poder nos resgatar. Então, um parente redentor não somente precisava estar disposto, mas ele precisava ser parentes, precisava ser de alguma família, um parentesco de uma certa forma. Também ele precisava ter o direito de resgatar. O direito, em João 1, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós vemos, precisava estar disposto, precisava ter o direito e precisava ter a capacidade de nos resgatar.
Nós vemos não somente em Ruth, mas nós vemos lá em Levítico que o parentesco precisava ser parente, mas tinha que ter o dinheiro para poder resgatar, tinha que ter a capacidade, o poder, o direito, a responsabilidade correta e tudo mais. Então, para Jesus Cristo, ele poder nos resgatar, ele tinha que ser humano para poder estar na família humana, ele tinha que ser perfeito para não ter pecado, para que ele pudesse ter a capacidade, o direito, o dinheiro, vamos dizer, o poder, e ele precisava estar disposto. Nós vemos tudo isso em Jesus Cristo. Na história em Ruth, nós vemos que tinha aquela pessoa que não estava disposto a resgatar a Ruth. E damos graças a Deus que Jesus Cristo estava disposto. Nós vemos que naquela cruz, ele não queria morrer na cruz, não, ele não queria perder, vamos dizer, aquele dinheiro, mas ele estava disposto e sim, ele morreu naquela cruz, pagando em nosso lugar pelos nossos pecados. Então aqui em Ruth nós vemos não somente uma linda história de amor, nós não somente vemos uma linda história de como trabalhava e em efeito funcionava o Redentor, mas nós vemos aqui nessa passagem um exemplo de como Cristo nos salva e como Ele nos traz, tira dos nossos pecados e nos coloca de volta onde que nós estávamos. Também em Hebreus capítulo 4, versículo 15 nós vemos, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então nós vemos aqui que ele foi humano, mas não pecou. Então ele tinha o poder, tinha a capacidade de entrar e ser o que nós precisávamos para a perfeição, ou para trazer de volta para onde que nós estamos. Lembra, no Jardim do Éden, nós éramos pecadores, ou nós pecamos. Antes do Jardim do Éden, nós tínhamos comunhão perfeita com Deus. Nós tínhamos um relacionamento perfeito com o nosso Deus e não tínhamos pecado. Infelizmente, nós entramos em pecado e nós pecamos ali. E por causa daquele pecado, nós perdemos o direito de ter aquela comunhão com o nosso Deus. Porque o nosso Deus é perfeito, porque o nosso Deus é justo, ele não podia mais ter aquele relacionamento que ele tinha conosco antigamente. E nós fomos colocados debaixo de Satanás. Mas, graças a Deus, Jesus Cristo estava disposto a nos resgatar. Jesus Cristo estava disposto não somente, mas tinha o relacionamento correto. Ele era da família da humanidade. Ele desceu para a terra e viveu conosco. Ele, sim, viveu uma vida onde que ele podia providenciar uma forma para que nós pudéssemos ser resgatados. Da mesma forma que Boaz estava disposto, ele também tinha a família, tinha a capacidade financeira e então ele redimiu aquela propriedade e casou-se com a Ruth. Nós vemos um noivo, nós vemos uma noiva, nós vemos um relacionamento de amor, nós vemos que sim, através desse relacionamento de amor, acabamos tendo o rei Davi e depois, no futuro, o nosso Salvador Jesus Cristo. Nessa história de Ruth, nós vemos simbolicamente como Jesus Cristo também, o nosso noivo, como Ele quer nós como a sua noiva. E Ele também providenciou tudo que nós necessitamos. Sim, o relacionamento foi quebrado e nós perdemos a nossa perfeição no Jardim do Éden. Nós perdemos o direito que nós tínhamos, nós perdemos todas aquelas coisas. E nós, como os humanos, nunca mais teríamos a capacidade de poder entrar de volta com um relacionamento com o nosso Deus. Mas Jesus Cristo estava disposto, primeiramente, e segundamente ele se tornou homem para que ele pudesse estar na família e também ele pagou pelo preço. Ele morreu naquela cruz. Não somente morrendo naquela cruz fisicamente, nós vemos em João que ele desceu para o inferno e ficou no inferno por aqueles 3 dias antes de ressuscitar dentre os mortos para pagar pela nossa, não somente o salário do pecado físico, que é a morte física, mas também a segunda morte, que é o lago de fogo. Então, ele foi, e através do seu sacrifício, através daquela cruz, ele morreu em nosso lugar, dando uma oportunidade para que nós pudéssemos voltar a ter um relacionamento com o nosso Deus, voltar a um dia novamente ser perfeito. E quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador,
nós não somos perfeitos aqui na terra, não voltamos a ser perfeitos aqui na terra, mas um dia, quando nós chegamos ao céu, seja através da morte ou seja através da volta de Jesus Cristo, nós teremos um dia um corpo glorificado. E naquele dia, sim, nós vamos ser perfeitos mais uma vez, tendo mais uma vez um relacionamento perfeito com o nosso Deus, tendo mais uma vez a oportunidade de perfeição. Então, Jesus Cristo, quando ele veio para a terra, ele estava mostrando a sua disponibilidade, estava se tornando parte da família humana e, através da cruz, quando ele morreu no Calvário, ele estava pagando, redimindo a cada um de nós. Agora nós vemos que nós não precisamos fazer nada. Cristo pagou em nosso lugar. A única coisa que nós podemos fazer é aceitar. Primeiro, Noemi voltou para Belém, e ela teve que estar disposto a soltar do que ela tinha. Sim, ela não tinha mais direito, não tinha as finanças, não tinha a capacidade, mas ela tinha que estar disposto. A Ruth tinha que estar disposta a se casar com ele. E sim, ele precisava ter a capacidade de a remir, mas ela precisava estar disposto. Nós não precisamos fazer a obra, nós não precisamos pagar pelos nossos pecados, mas nós precisamos estar dispostos a ser a noiva de Jesus Cristo. Nós precisamos estar dispostos a aceitá-lo como o nosso Salvador. Sim, nós todos somos pecadores. Sim, nós todos temos o pagamento do pecado. E nenhum de nós temos a capacidade de pagar pelos nossos pecados, que é o inferno ou o lago de fogo. Mas Jesus Cristo tem essa capacidade e Ele oferece a nós. Nós, sim, precisamos estar dispostos simplesmente aceitando a Ele como nosso Salvador. Simplesmente pela fé, convidando Jesus Cristo a pagar pelos nossos pecados, para que nós também podemos ir e novamente um dia ser perfeitos, um dia restaurar um relacionamento maravilhoso, um relacionamento perfeito com o nosso Deus. Se hoje você ainda não colocou a sua fé em Jesus Cristo, se você ainda não é salvo, se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, hoje eu te convido a colocar essa fé em Cristo. Ele fez toda a obra. Ele se tornou humano para que ele pudesse morrer naquela cruz, para que ele pudesse pagar em nosso lugar por todos os nossos pecados. A única coisa que nós precisamos fazer é o que diz em Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Deixe que Ele te salve hoje mesmo. E para nós que já somos salvos, deixe que isso nos mostre e que nós novamente podemos alegrar e glorificar ao nosso Deus, a Jesus Cristo, por estar primeiramente disposto por morrer em nosso lugar. E em segundo lugar, por se tornar humano para que Ele pudesse nos resgatar. E também por ter morrido naquela cruz em nosso lugar. Um amor maravilhoso que Ele tem para nós. Um amor que nós podemos tentar mostrar novamente para Ele. Um dia nós estaremos com Ele. Até aquele dia, vamos tentar servir. Vamos tentar agradar Ele em tudo que nós fazemos. Muito obrigado pelo seu tempo e que Deus te abençoe.